Você deve ter visto aí nos seus feeds, nas suas timelines, uma polêmica gigante que aconteceu recentemente por causa dos comentários que uma ex-participante de reality show fez durante um voo, né? Ela estava ali voando e acontece que tinha um bebê atrás dela, né? E aquele bebê, porventura, chorava, né? E aí ela ficou bastante frustrada com isso. E é engraçado porque, assim, ninguém está dizendo que é legal ouvir choro de bebê. Eu tenho 3 filhos, né? Estou no meu 3º bebê aqui e sei que incomoda bastante quando você tem que lidar com o choro de um bebê. Se incomoda quando é o seu próprio filho, imagina quando é o filho de terceiros, né? Ainda mais quando você, sei lá, não tem nem contato com o bebê perto de você, você não teve contato com crianças na sua vida adulta. Eu entendo isso tudo. Mas existe um certo limite aí entre você se incomodar e você sentir que você tem direito de ser intolerante ou não empático com aquela família e com aquele bebê. E isso é uma coisa que caracteriza muito a sociedade que a gente vive hoje, né? É uma sociedade que simplesmente não tolera crianças, que não tolera bebês. E eu já comecei no meu Paizinho Comenta, né? Que eu falei, o meu último que eu falei sobre como a sociedade não tolera ou como ela julga os pais quando o filho mais velho, uma criança, tem uma birra, uma crise emocional dentro de um shopping. A mesma coisa acontece com o bebê quando se refere ao choro. E, bom, essa moça estava ali no avião, obviamente querendo curtir ali, estava cansada, e a gente entende, todo mundo está cansado quando está no avião, né? E aí o bebê atrás começa a chorar, ou começa a chutar, começa a gritar. Na verdade, se eu não me engano, não era nem exatamente um bebê, era uma criança um pouco mais velha, mas enfim, chorou o avião inteiro, incomodou ela, provavelmente incomodou outras pessoas naquele voo. Mas ela achou que ela poderia ser intolerante nas redes sociais e falou, bom, esse aqui é o melhor método contraceptivo, porque eu tô ouvindo um bebê chorar, uma criança chorar, e é tão irritante que não dá vontade nem de ter filho. Eu até entendo, sabe, realmente é muito ruim você ouvir isso, né, quando você tá ali em paz, mas, cara, não pode ser assim. Você não pode fomentar uma cultura de não tolerância às crianças e aos bebês na sociedade. A gente tem que lutar contra isso. Isso faz parte, inclusive, do meu trabalho aqui. A gente não pode deixar isso acontecer. E, poxa, mimimi, paizinho, caramba, deixa ela falar nas redes sociais para quem ela quiser. Não, porque isso, sabe, dá espaço para que as pessoas se sintam no direito de serem agressivas ou completamente ignorantes com crianças, com bebês que estão fazendo apenas aquilo que elas estão preparadas para fazer, né? E é curioso, porque assim, a gente pensa, poxa, se aquele bebê está chorando, se aquela criança está chorando, é porque ela está tendo alguma dificuldade com algum sentimento que ela está sentindo ali, se alguma coisa lhe foi negada, ela está passando por alguma dificuldade para lidar com aquela raiva, com aquela frustração, a gente entende. A gente entende porque é um bebê, porque é uma criança que não tem preparo, estrutura emocional nem cerebral para lidar com aquilo. Mas e o adulto? Teoricamente, o adulto deveria ter essa condição de lidar com esses sentimentos. Por exemplo, a frustração de você estar num voo e você não conseguir ter o seu voo em paz. A frustração de você não conseguir dormir durante 50 minutos, deve ser a duração de um voo, né, entre 2 estados aí, uma coisa bem perto, uma ponte aérea, né? Pois é, mas essa adulta no caso, ela também não teve tanto preparo emocional. Se você parar para pensar e comparar uma coisa com a outra, é bem análogo o raciocínio, né? O bebê estava ali chorando, estava ali gritando, a criança estava chorando e gritando, e aquela adulta fez basicamente a mesma coisa, não conseguiu estar com aquele sentimento dela e resolveu esbravejar isso para fora. De uma forma, inclusive, muito mais nociva, porque isso abre espaço para as pessoas, né, vomitarem todas as coisas horríveis que elas pensam sobre crianças, sobre bebês, e enquanto que aquele bebê só estava chorando. Ela, no máximo, incomodou ali umas 10 pessoas, talvez, no máximo, naquele avião. Quando você é um adulto, você deveria ter estrutura emocional para lidar com os seus sentimentos, você não tem, e você joga isso para a internet, você amplifica muito mais, você causa um dano muito mais, né, potencialmente muito maior do que aquela criança que estava ali chorando num voo, entendeu? Então, não é mimimi, sabe? Não é coisa, poxa, deixa ela se expressar. Não é tanto assim, porque, sabe, é uma disputa, como é que eu vou dizer? É uma disputa desleal, sabe? Porque, de um lado, você tem um adulto com todo o preparo emocional para lidar com as questões, que deveria conseguir lidar com as suas emoções,
e do outro lado você tem um bebê, uma criança que simplesmente não tem capacidade nenhuma de lidar com essas coisas, de se posicionar e falar, poxa, eu quero isso, eu estou me sentindo mal, eu preciso me comportar dessa maneira. Então, eu fico sempre pensando sobre essas coisas e gostaria muito que a gente começasse a refletir mais e questionar mais esse tipo de posicionamento, porque isso também leva a toda uma outra discussão que é bem mais complexa, que é das pessoas que são partidárias do child free, né? Então, assim, respeitando o desejo de qualquer pessoa ter de não ter filhos, que é um desejo genuíno, as pessoas podem ter isso, mas isso não pode ser confundido com ódio disseminado a crianças e bebês. E sobre as mais diversas alegações. Entende? Basta, mas o mundo vai acabar em X anos e o mundo tá uma droga, não posso, eu vou ser muito hipócrita de colocar uma criança nova nesse mundo. Mas sabe, a gente tem que entender que o mundo, né, como um todo, a sociedade, ela vive de ciclos, ela precisa de renovações. E se a gente não acredita que os nossos filhos, que o trabalho que nós vamos fazer, criando os nossos filhos, não é capaz de provocar uma mudança real no mundo, que é o que eu faço com os meus filhos, que é o que eu espero que todos vocês façam que estão assistindo esse vídeo, então realmente a gente não tem futuro nenhum para acreditar. Mas é preciso acreditar na mudança que os nossos filhos vão causar no mundo, para a gente poder ter um mundo melhor lá na frente. Porque a gente não vai viver para sempre, sabe? Então, a gente não pode ter esse tipo de pensamento de que o mundo é ruim, portanto não vou trazer meus filhos para sofrerem nesse mundo. O mundo sempre teve problemas, sabe? E é justamente nas novas gerações que a gente vai depositar a nossa confiança de que eles vão poder provocar mudanças lá na frente. Então, crianças, por exemplo, como os meus filhos, como os seus filhos provavelmente, que estão sendo criados de forma empática, de forma acolhedora, de forma a entenderem melhor os seus sentimentos. Quando criança, a gente espera que lá na frente esses adultos sejam muito mais empáticos, que consigam, sabe, promover essa empatia para todo o seu redor ali, para as outras pessoas que estão ao seu redor, que não, sabe, promovam discursos violentos e intolerantes, e que isso sim estaria provocando mudança para um mundo melhor, sabe? Eu preciso acreditar nisso. E eu acho que todo mundo deveria acreditar nisso, precisa, na verdade, acreditar nisso, porque a base da melhoria da gente enquanto espécie está nas nossas crianças. Então, quando eu vejo alguém disseminando ódio, eu fico sempre muito, caramba, cara, poxa, não é discurso, sabe, que você poderia fazer, não, porque eu só estou falando, não. É um negócio muito importante. E a gente tem uma sociedade que ela é, principalmente a nossa brasileira, ela é extremamente caracterizada por uma sociedade que não aceita crianças, que não tem tolerância nenhuma com crianças. E a gente vê isso aos montes aí. A gente vê aí adulto reclamando que não gosta de ver criança assistindo animação, porque é animação que foi feita na época da minha infância, eu preciso disso. Cara, procura terapia, sabe? Uma pessoa que não consegue lidar de ter outras crianças que vão fazer barulho, que vão vibrar, que vão chorar, que vão gritar, que vão conversar durante uma sessão de filme, de uma animação, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa começar a conversar sobre isso. Conversem aí nos seus cafés, nas suas rodas de conversa, entre seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, porque a gente precisa, de fato, ter uma ação ativa sobre como que a gente deve enxergar a infância, sabe, de fora para dentro. A gente precisa mudar essa ideia de que crianças são ranhentas, que crianças são melequentas e que elas são sujas e que elas são barulhentas e que elas são desrespeitosas, porque elas não são. Elas são apenas a esperança de uma sociedade melhor lá na frente, tá bom? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, espalha, marca seus amigos, ajuda a compartilhar e me dá esse feedback se você está gostando de me ver aqui comentando esses vídeos, essas questões um pouco mais polêmicas, né? Essas notícias aí, essas tretas da vida. Se você está gostando de ouvir a minha visão sobre esses temas todos, deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber, tá legal? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.